paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. A celebração da Páscoa, da Semana Santa, está bem próxima. Por isso, convém a gente examinar a quantos anda esta nossa preparação para a Páscoa. Estamos realmente nos preparando para celebrar de uma forma proveitosa esse grande momento da nossa vida cristã? E o que significa celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Para nos ajudar neste sentido, a liturgia sempre nos apresenta textos, sempre nos apresenta alimentos substanciosos para a nossa reflexão. E claro, esses elementos giram em torno da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a Semana Santa é aquela semana que nos convida a fixar o olhar em Jesus, a olhar Jesus mais de perto, olhar Jesus como o olhar da fé. E aí vem em nosso socorro um momento muito interessante e, ao mesmo tempo, muito proveitoso na trajetória do Senhor Jesus. O evangelista João nos conta, digamos assim, um fato jornalístico, quando apresenta duas pessoas que não eram da religião judaica, dois gregos, que, estando em Jerusalém para a festa da Páscoa, certamente devem ter ouvido falar de Jesus e, querendo conhecer melhor quem é este Jesus, se aproximam de dois do grupo de Jesus e perguntam a eles, ou melhor, manifestam o desejo: queremos conhecer Jesus, queremos ver Jesus. Só esta pergunta já nos oferece material interessante para a gente parar um pouquinho e fazer algumas questões básicas que servem tanto para nós que nos apresentamos como crentes, como para aquelas outras pessoas que, embora não participem, não sejam filiados a nenhuma religião, também têm curiosidade ou opiniões a respeito de Jesus. E aí, permita-me uma brincadeira: se de repente alguém nos perguntasse, um jornalista, digamos assim, que viesse e nos perguntasse assim: me fale algo a respeito de Jesus. Eu tenho 30 segundos para você me falar algo a respeito de Jesus. O que você responderia? Qual é o conceito, assim, conciso, mas ao mesmo tempo objetivo, que você apresenta de Jesus? E você sabe que, sendo sinceros, de repente, diante de uma pergunta dessas, às vezes a gente fica confuso, indeciso. O que eu vou falar de Jesus em 30 segundos que explicitassem a sua verdadeira natureza, quem Ele é de verdade? Jesus vem em nosso socorro. Porque quando os dois discípulos foram falar para Jesus: olha, tem gente que está querendo conhecê-lo, Jesus dá uma resposta indireta, mas ao mesmo tempo bem pontual acerca da sua pessoa. Primeiramente,
ele fala assim que está na hora do Filho do Homem ser glorificado. Está na hora do Filho do Homem ser conhecido. E você sabe que esta continua a realidade ainda hoje. Está na hora das pessoas conhecerem de verdade quem é Jesus. Porque há muitas opiniões a respeito dele. Como também há muita gente que não confessa que gostaria de conhecer Jesus, não admite que gostaria de conhecer Jesus, mas precisa conhecer Jesus. Todos precisamos conhecê-lo. Feita esta observação, Jesus, de acordo com o seu estilo, recorre a uma figura para expor quem ele é e o que é que ele veio fazer. Recorre à figura do grão de trigo. E ele diz uma obviedade. Um grão de trigo, se ele não cair na terra e não morre, ele fica só um grão de trigo. Agora, se ele cai na terra e morre, produz muito fruto. E com esta figura, Jesus nos dá o mais pleno perfil a respeito da sua pessoa, a respeito da sua missão. Jesus se assemelha a este grão de trigo que morre, mas morre para produzir frutos. E isto é tão convincente na vida de Jesus que, em primeiro lugar, ele anuncia a sua morte. Prestemos atenção. Se Jesus antecipadamente já conhece o seu destino, o seu desfecho humano, o desfecho humano da sua vida, e mesmo assim caminha em direção a este desfecho, isso demonstra que a morte de Jesus na cruz, o grão de trigo que cai na terra e morre, esta sua morte na cruz faz parte de um plano divino ao qual Jesus está intimamente envolvido. Neste plano, Jesus está intimamente comprometido. Então, por quê? O que está por detrás desta morte cruel, desta morte violenta? A resposta nos é dada pelo próprio Cristo. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos outros. Ou seja, quando nós contemplamos a morte de Jesus na cruz, nós não devemos parar somente na crueldade desta morte, na crueldade desta tortura. Jesus está nos convidando a olhar além. Jesus está nos convidando a olhar com o olhar da fé que enxerga o invisível. E ao olhar com o olhar da fé, o que a gente enxerga nesta morte cruel? A livre doação de sua vida. Uma doação feita com um amor profundo. Sabe, amigo, amiga, talvez estejamos por demais habituados a olhar a imagem de Jesus na cruz. E por estarmos tão habituados a esta imagem, talvez passemos batidos. E eu aponto ainda um outro fator que hoje se torna um fator muito importante. Hoje vivemos numa época e numa cultura que abusa das palavras. Há muita gente falando, há muita gente conversando, há muita gente se comunicando. E com isto, as palavras
vão perdendo valor. Para não falar de uma outra triste situação. Às vezes, as pessoas falam uma coisa e daí a pouco desdizem esta fala. Dizem que vão fazer ou vão adotar uma determinada postura para depois se desmentir a si mesmo. E com isto, a palavra vai perdendo valor, a palavra vai perdendo impacto. E isto pode infiltrar na religião, isto pode infiltrar também nestas palavras de Jesus. Estamos tão habituados, às vezes, de ouvir falar que Jesus deu a vida por amor, que de repente esta frase não provoca mais nenhum impacto na nossa vida. E por não produzir nenhum impacto, passamos batidos, deixamos de enxergar, deixamos de entender, deixamos de aprofundar o que significa alguém dar a vida por uma outra pessoa. Por quem, por exemplo, você, amigo, estaria disposto a dar a sua vida, mas assim, chegando na realidade dos fatos, a gente percebe que a gente está disposto a dar a vida por um número reduzidíssimo de pessoas. Quando então, como se diz no popular, a ficha vai caindo e a gente vai entendendo o que significou a morte de Jesus. Não simplesmente uma tortura cruel, mas uma livre entrega de vida para que os homens saibam que Deus os leva a sério e quer de verdade que eles vivam plenamente. Então, no nosso olhar para a cruz, e na cruz se modifica. E aí a gente entende por que Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, cativarei a todos. À medida que se aproxima a Semana Santa, nós somos convidados a olhar Jesus na cruz, como Ele quis que fosse olhado. Porque tem gente que prefere um outro tipo de Jesus, sabe? Tem gente que prefere um Jesus oba-oba, tem gente que prefere um Jesus assim, pop. Mas Ele, Jesus, quer ser conhecido, pregado na cruz, no momento maior da doação da sua vida. E aí, quando a gente capta esta mensagem, olha e contempla Jesus na cruz, só resta uma atitude a tomar, de reverência, de gratidão. Usando a figura do profeta Jeremias, de escrever o nome de Jesus no coração, não em papel, não em decalque, não em madeira ou qualquer outro elemento que pode ser destruído, mas no coração, de modo que a pessoa de Jesus integre profundamente a nossa vida. A paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.